Olá, alunos do G7, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado e nesse bloco de 30 minutos, dentro do curso de atualização das novidades do ano de 2020, em especial do segundo semestre, nós vamos trabalhar com a jurisprudência previdenciária do Supremo Tribunal Federal. Vejam, eu fiz uma pesquisa já para atualizar os livros e os cursos. O ano 2020 foi um ano muito rico em jurisprudência e eu selecionei as 7 mais relevantes decisões do Supremo Tribunal Federal. A maioria delas tomada ou em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou em recurso extraordinário com repercussão geral, a maioria das decisões nesse sentido. O primeiro caso foi o tema 985 em repercussão geral sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o texto das férias gozadas. E confesso aos senhores que essa foi a decisão que mais me surpreendeu no STF em 2020, porque reverteu a posição anterior do STF e decisões do STJ. Já é pacificado no regime próprio, que o texto de férias não sofre incidência de contribuição para o servidor público, porque ele não repercute na aposentadoria. E o Supremo, isso tese em repercussão geral também, já no regime próprio, desde 2018. Essa tese já foi fixada dentro do regime próprio no tema 163. E no regime geral vinha na mesma linha que eu estava esperando. Ora, a ratio é a mesma, também no regime geral, o texto de férias não repercute na renda da aposentadoria. Não é que o Supremo me surpreendeu? Ignorando esse argumento que não foi tratado, o Supremo modificou a sua jurisprudência e acatou a tese da Receita Federal do Brasil pela constitucionalidade da tributação do texto das férias gozadas, ou seja, o Supremo reviu tudo e diz que incide contribuição previdenciária validamente sobre o texto das férias gozadas. Tese firmada no plenário virtual de 21 de agosto a 28 de agosto de 2020. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao RE interposto pela União, assentando a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título do texto de férias gozadas, nos termos do voto do relator. Foi fixada a seguinte tese: é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título do texto de férias constitucional, nos termos do voto do relator, foi o ministro Marco Aurélio, vencido o ministro Edson Fachin. E aí você pergunta, sim, e a argumentação do regime próprio, que não repercute na aposentadoria? Ninguém trouxe aqui. É impressionante, porque eu não vejo como não tributar no regime próprio e tributar o texto das férias gozadas no regime geral. Ou tributaria os dois ou não tributaria nenhum. De fato, me surpreendeu bastante essa quebra de linha de raciocínio. O tema 985 julgou para o norte e o tema 163 do regime próprio julgou para o sul. Durma com um barulho desse. Ok, pessoal? A segunda decisão foi uma decisão na ADI 6096, tá? Nós tivemos uma reformulação, nós tivemos uma grande reforma na Lei 8213, implementado pela MP 871, que foi convertida em 2019 da Lei 13846. E um dispositivo que foi modificado foi declarado inconstitucional, que é o artigo 103 da Lei 8213. O artigo 103 da Lei 8213 previa a decadência de 10 anos para pedir revisão da renda mensal. Vejam o texto anterior à Lei 13.846 de 2019. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, a contar do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória no âmbito administrativo. Essa decisão indeferitória, na visão do Supremo, é o indeferimento do pedido de revisão. O que foi que a Lei 13.846 fez? Ampliou a decadência. Botou decadência também para questionar indeferimento, restabelecimento ou cessação de benefício. E o Supremo acabou não aceitando essa ampliação. Vejam a ampliação, o texto da Lei 13.846 de 2019, que na verdade veio antes na MP 871. O prazo da decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão
do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou concessão de revisão é de 10 anos contado. Vejam que indeferimento, cancelamento e cessação passou a ter decadência pelo texto legal. Contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com valor revisto, ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão do benefício no âmbito administrativo. Votação apertadíssima, uma das últimas que o ministro Celso de Mello participou, por 6 votos a 5, essa nova redação foi declarada inconstitucional. O Supremo entendeu que viola o núcleo intangível da Constituição negar o fundo do direito com esta decadência. O Supremo entendeu que, se o INSS negar um benefício, cessar um benefício, não há um prazo de 10 anos de decadência, pois isso equivaleria a negar o direito ao respectivo benefício. Nesse sentido, por 6 a 5, em 5 de outubro de 2020, o Supremo, através do voto vencedor do ministro Luiz Edson Fachin, fechou da seguinte forma: do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente a ação direta e, na parte remanescente, pela procedência em parte do pedido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846 de 2019, no que deu nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213. Eu queria a decisão integralmente, como eu leio todas, inclusive todos os votos. Esses foram os principais pontos do voto do ministro Fachin, que atingiu maioria de 6 votos no STF. Entendendo que este Supremo Tribunal Federal admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório, porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o fundo do direito. Nos demais casos, ao contrário, admitir a incidência do Instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação, importa ofensa à Constituição da República. E, ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto não preservado o fundo do direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo, a rediscussão na negativa, é comprometida o exercício do direito material à sua obtenção. Em outras palavras, na medida em que modificadas as condições fáticas que constituem requisito legal, quando da entrada em vigor de um novo requerimento administrativo, para a concessão do benefício negado, ou de novo benefício que possa depender da reconsideração fática da negativa, a revisão do ato administrativo que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício é mecanismo de acesso à sua obtenção, motivo pelo qual o prazo decadencial, ao fulminar a pretensão de revisar a negativa, compromete o núcleo essencial do próprio fundo do direito. Com a pronúncia de inconstitucionalidade, volta à redação anterior que nós vimos, a redação anterior, a Lei 13.846 de 2019, que é o efeito repristinatório da pronúncia de invalidade tomado em ação abstrata de constitucionalidade. Ok, pessoal? Bom, a terceira decisão envolve o regime próprio, é o tema 942. Sabemos que desde a súmula vinculante 33, que o STF mandou aplicar as regras de aposentadoria especial do regime geral ao regime próprio. Isso na sistemática anterior à emenda 103, porque antes da emenda 103 de 2019, nós não tínhamos regulamentação da aposentadoria especial do servidor público que labora exposto a agentes nocivos à saúde. No entanto, em sede de mandados de junção, eu já estudei mais de 500, fiz um estudo muito grande disso há muitos anos atrás, o Supremo mandava aplicar as regras do regime geral no que couber, súmula vinculante 33. Mas o Supremo não permitia a conversão do tempo especial em comum. É que o artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, permite que o tempo especial, no parágrafo 6º, que o tempo especial seja convertido em tempo comum, caso o segurado no regime geral não tenha tempo para aposentadoria especial por agente nocivo. Essa conversão, inclusive, ela só é feita no regime geral até a emenda 103, porque ela passou a ser proibida pela emenda 103, a reforma constitucional da Previdência. Só é feita até 13/11/2019, o tempo especial prestado até essa data. E aí o Supremo dizia que, enquanto não houvesse lei complementar,
não dava para aplicar a conversão de especial em comum dentro do respectivo regime próprio. E aí o Supremo avançou na sua jurisprudência. O Supremo, para o tempo especial prestado até a emenda 103 de 2019, porque essa emenda proíbe conversão de especial em comum, salvo se uma lei complementar de alguma entidade federativa permitir a essa brecha. O Supremo avançou na sua jurisprudência, avançou na súmula vinculante 33 para aplicá-la, inclusive, na conversão do tempo especial em comum. Desse modo, o servidor público de qualquer esfera de governo que comprove o tempo especial por agentes nocivos, e essa prova é dificílima, não cabe nesse curso tratar desse tema tão complexo, comprovar a especialidade do vínculo, ele tem direito à conversão de especial em comum até 13 de 11 de 2019. Isso amplia o tempo de contribuição do respectivo servidor público. E foi firmada essa tese em 31 de agosto de 2020, tema 942 em repercussão geral. Até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, esse é o limite, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese do então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas no regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8213 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da emenda 103, o direito à conversão em comum do prestado, o tempo prestado em condições especiais pelos servidores, obedecerá à legislação complementar dos entes federativos nos termos da competência do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República, sendo que no regime próprio federal é vedado expressamente essa conversão após o advento da emenda constitucional 103, com base no artigo 10, parágrafo 3º da emenda constitucional 103. Em síntese, Supremo até 13 de 11 de 2019, o limite, salvo se a lei complementar do ente permitir, tem que ser uma lei complementar nova, admite que o servidor público tem direito à conversão do tempo especial em comum, aplicando as regras do artigo 57 da Lei 8213. Ok, pessoal? Bom, a quarta decisão judicial é outro tema em repercussão geral, o tema 1091, envolvendo o fator previdenciário, principalmente na aposentadoria do professor. Na sistemática anterior à emenda 103, já que a emenda 103 extinguiu a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, a emenda 103 para trabalhadores urbanos extinguiu a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Reuniu os requisitos e criou a chamada aposentadoria programada, que exige idade mínima, tempo de contribuição mínimo, exigindo ainda período de carência mínimo. Regra geral, 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Regra permanente para novos segurados, 20 anos de tempo de contribuição para os homens e 15 para as mulheres. Professores do ensino básico, 60 anos para os homens, 57 para as mulheres, observado pelo menos 25 anos de tempo de contribuição no ensino básico. Essas são as regras permanentes agora de aposentadorias programadas urbanas. Mas na sistemática anterior, a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, embora tenha uma regra especial do professor, que era a redução em 5 anos no tempo de contribuição, existia uma dúvida se incidia fator previdenciário. Existia uma dúvida. O INSS sempre incidiu, a posição do Executivo sempre incidiu. O STJ, a partir de 2015, previu a incidência do fator previdenciário. E, finalmente, o tema foi julgado pelo STF, que declarou válido o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Essa decisão, no recurso extraordinário 1.221.630, na verdade 1.221.630, foi em 4 de junho de 2020. Julgando o tema 1091, o Supremo declarou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos e parágrafos da Lei 8213, com redação do artigo 2º da Lei 9876 de 99, inclusive do professor, fixando a seguinte tese em repercussão geral nesse tema. É constitucional o fator previdenciário, previsto no artigo 29 caput,
incisos e parágrafos da Lei 8213, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 9876. Na sistemática do artigo 26 da emenda, o cálculo do salário e benefício não tem fator previdenciário. No entanto, o fator previdenciário ele não foi extinto do ordenamento previdenciário. Ele está presente em uma regra de transição da emenda 103 e na aposentadoria da pessoa com deficiência que foi recepcionada pela emenda 103 no seu artigo 22, que recepcionou a Lei Complementar 142, que prevê que na aposentadoria da pessoa com deficiência poderá incidir fator previdenciário no cálculo do salário e benefício se for benéfico ao segurado. E ainda temos a possibilidade do fator previdenciário se for benéfico para a aposentadoria por idade rural, já que a emenda 103 não alterou as regras da aposentadoria por idade rural, porque essa parte da PEC 6, que virou a emenda 103 de 2019, foi excluída porque o Congresso Nacional não aceitou mexer nas aposentadorias de trabalhadores rurais. Ok, pessoal? Vamos a mais um tema de repercussão geral, que é o tema 709, aposentadoria especial e afastamento do labor nocivo. É bem interessante essa sistemática. Nós temos que o aposentado especial por agentes nocivos, com base no artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8213, em sendo concedida uma aposentadoria especial, se ele continuar ou voltar no labor nocivo, a aposentadoria especial é suspensa. É uma regra que busca, embora não proíba dele retornar ao labor nocivo em ter na aposentadoria especial, é uma regra que busca preservar a saúde para que ele evite o retorno ou o prosseguimento no labor nocivo. Sucede que há muitos anos o TRF do Sul, da 4ª Região, vinha pronunciando inconstitucional essa regra, e o tema já há alguns anos estava pendente no STF de julgamento em repercussão geral. E nesse tema o INSS obteve 100% de vitória. O INSS obteve um provimento integral do STF de acordo com a sua respectiva tese. O Supremo manteve, diz que é válida a regra do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8213, e fixou a seguinte tese em repercussão geral em junho de 2020, no tema 709, em 2 itens. 1. É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não, ou seja, manteve a regra do 57, parágrafo 8º da Lei 8213. E, nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, na via administrativa ou judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. Isso porque, se o segurado pede aposentadoria especial, ele não vai deixar o emprego, porque ele não tem certeza que o benefício vai ser deferido. Então, essa proibição de acumular a aposentadoria especial com um salário decorrente da atividade nociva, ela só tem eficácia a partir do dia que o INSS implanta o benefício. Inclusive, a Instrução Normativa 77/2015 tem esse entendimento, ok? Por isso que eu falei que nessa decisão, 100% da tese da autarquia de previdência restou acolhida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ok? Bom, agora vamos para uma decisão importantíssima, talvez a mais importante, tá? ADI 6327, ampliação do salário maternidade na internação hospitalar. O benefício previdenciário do salário maternidade ele tem 120 dias. O único caso que eu conheço de 180 dias são crianças com problemas decorrentes da zika vírus, principalmente a microcefalia, porque tem uma lei especial. Jamais confundir o benefício previdenciário, salário maternidade, com o Instituto Trabalhista da licença maternidade. Nem sempre o prazo é o mesmo. Muitas vezes a licença é 180 dias, porque a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, e 60 dias a mais não saem do bolso da Previdência, saem do bolso do respectivo empregador que aderiu ao respectivo programa. Sucede que nós temos um grave problema de internação hospitalar.
O salário maternidade, ele pode ser prorrogado em 2 semanas, situação de internação. Isso está dentro do decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Só que tem caso de internação de meses. Imagine um bebê que nasceu de 5 meses. Existem casos, obviamente. Esse bebê teve que ir para a UTI e ficou lá 3, 4 meses internado. Tem caso de mãe que pede salário maternidade quando pariu, vence os 120 dias e o bebê está internado. E a mãe tem que voltar com esse bebê internado, pasmem. O Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação constitucional, embora isso eleve despesa, eu sou, até pela minha origem como procurador federal, como um autor responsável da matéria, eu sou um exímio defensor da regra de contrapartida, que a elevação de despesas da Seguridade Social tem que ser por lei e que observe o orçamento. Mas no caso específico dessa decisão, existe um bloco constitucional que ampara a decisão do Supremo. Então é uma decisão que eu compreendo e acato e a defendo, inclusive, como autor e professor de direito previdenciário. O Supremo entende que esses 120 dias têm que ter início somente a partir da alta hospitalar. Alta quer da criança ou da mãe a que sair por último. Então, se a criança ficou 5 meses internada, vai gerar salário de maternidade nesses 5 meses e a partir do momento que sair, mais 120 dias. Foi a cautelar na ADI 6327, o ministro Fachin deu a liminar em 12 de 3 de 2020 e depois o plenário fez a respectiva ratificação da liminar em abril de 2020. Qual é a decisão aqui? O tribunal, por maioria, preliminarmente, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade da DPF, né? E no mérito, porque na verdade ela era uma ADI, depois foi recebida como a DPF, em razão da fungibilidade. E no mérito, presente o fumo boniuris e o perigo da demora, referendou a liminar deferida a fim de conferir interpretação conforme a Constituição do artigo 392 da CLT, a parte da licença maternidade, e do artigo 71 da Lei 823, a parte do benefício previdenciário do salário de maternidade, e por arrastamento no artigo 93 do decreto, e assim assentar a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar o termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade, a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe, prevalecendo a última data, quando o período de internação exceder a 2 semanas, previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e 93, parágrafo 3º do regulamento, nos termos do voto do relator, vencido, como de praxe, o ministro Marco Aurélio. Ok? Então, agora, o termo inicial do salário de maternidade da licença é a alta hospitalar. Não importa, não há um limite máximo de prazo. Tanto essa decisão quanto as demais decisões, nós fornecemos os slides com alguns comentários doutrinários extraídos dos meus livros de direito previdenciário publicados na editora Juspod. Então, basicamente, eu estou apresentando os julgados, explicando-os, mas o material também contemplará trechos das minhas obras 2020 e também 2021, principalmente das novas obras de 2021, para ter um material para vocês guardarem também, ok? Bom, agora nós vamos para a última decisão também polêmica. Outro RE em repercussão geral, 576967. O Supremo decretou inconstitucional a contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Em 4 de agosto de 2020, julgando o recurso extraordinário 576967, o Supremo fixou a seguinte tese em repercussão geral. É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, porque foi um recurso extraordinário do empregador e não da respectiva segurada. Mas, analisando o voto vencedor, toda a base legal para descontar a contribuição previdenciária sobre o benefício do salário maternidade, que recai nos bolsos das gestantes principalmente, foram decretados inconstitucionais. Quando a gente olhou aqui, diante do exposto, considerando os argumentos formal e material, o argumento formal é a necessidade de lei complementar, porque é uma nova fonte de custeio. O artigo 195 da Constituição, inciso 1, letra A, quando prevê contribuição da empresa, prevê sob remuneração, e aí, em sendo um benefício previdenciário, teria que ser por lei complementar.
E material, a inconstitucionalidade material seria a quebra de isonomia que as empresas iriam evitar contratar mulheres em períodos férteis, porque teriam que pagar durante a percepção do salário de maternidade a contribuição previdenciária patronal. E aí o Supremo, incidentalmente, pronunciou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário de maternidade, prevista no 28, parágrafo 2º, e a parte final do parágrafo 9º, letra A. O artigo 28 trata do salário de contribuição, que é justamente o fundamento para tributar o benefício salário de maternidade, e também a parte patronal. Como foi um RE de empresa, a tese se limitou à empresa, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. E na interpretação do Ministério da Economia, da Secretaria de Previdência, da Consultoria Jurídica da PGFN, a contribuição que desconta do benefício a cargo do segurado não foi declarada inconstitucional, somente a parte da empresa. Eu, enquanto autor e professor, entendo que, como dispositivo, o artigo 28, que lastreia o desconto da contribuição sobre o benefício, para mim, tanto a parte da segurada quanto a parte da empresa foram declaradas inconstitucionais. E aí tem esse imbróglio, alguns embargos de declaração pendem, e, na minha opinião, as duas contribuições caíram, mas a Receita Federal entende que somente a parte patronal foi decretada inconstitucional, através do parecer SEI 18361 de 2020 do respectivo Ministério da Economia. Resumo, o STF, julgando o tema 7.2 em repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário de maternidade. Observação, os fundamentos determinantes do acórdão paradigma podem ser estendidos às contribuições de terceiros a cargo do empregador estende sob folha de salários para reconhecer a inconstitucionalidade da incidência sobre o salário de maternidade. Observação 2. A ratio decidente do tema do 7.2 não se aplica à contribuição devida pela empregada, na medida em que essa ação não foi objeto do julgamento do RS 576-967 e possui contornos constitucionais legais distintos do caso julgado, devendo defender a validade dessas ações em juízo. Data máxima vênia, ao respectivo parecerista, para mim foi decretada a inconstitucionalidade do artigo 28 e para mim os argumentos se aplicam e cabe ao Supremo depois esclarecer isso em embargo de declaração. O que é pacífico é que a parte da empresa caiu, inclusive com base nesse parecer SEI 18361 de 2020 do Ministério da Economia. Bom, gente, essas foram as 7 mais relevantes, vejam que a ação abstrata de constitucionalidade ou a maioria RE em repercussão geral. Essa atualização ela é igualmente útil para você que se prepara para concurso público, quanto para os milhares de advogados previdenciaristas Brasil afora, e vocês estão atualizados com a principal jurisprudência previdenciária de 2020 do Supremo Tribunal Federal. Se você tem Instagram, me dá a honra de me seguir, o meu Instagram é Frederico Amado, é um Instagram destinado à atualização de alunos, tanto no direito previdenciário quanto na minha outra disciplina de igualdade de importância, que é o direito ambiental, que eu também sou professor e sou autor de diversas obras, já que antes de atuar como procurador federal na Previdência, eu atuei como procurador federal na área de meio ambiente no IBAMA. Dou por encerrado um bloco, agradeço a atenção de vocês, um forte abraço e fiquem com Deus.